Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo a nossa EBV de hoje, quinta-feira. Vamos estudar hoje o livro de Provérbios. O último encontro foi sobre o livro de Salmos, espero que vocês tenham gostado. Só uma correção, numa das perguntas do quiz, acho que foi a última, falando sobre o Salmo 1, o Salmo 1 de fato é um salmo de sabedoria, tá certo? Eu vi que muitas pessoas marcaram lá e marcaram certo, mas acabou que no gabarito, na hora que a gente mandou, acabou indo errado, tá bom? Então, se você marcou sabedoria, tá certo. Vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje, panorâmico no livro de Provérbios. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela sabedoria, Senhor, que nós conseguimos alcançar através da revelação do Teu Evangelho. Que possamos aplicá-la, Senhor, em nossas vidas, para que sejamos, de fato, ó Deus, santos, justos e íntegros. Nos abençoa, nos guarda, para que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as Tuas palavras. Amém. Irmãos, o livro de Provérbios é um livro bastante interessante, porque a primeira coisa que vem à nossa mente, quando a gente estuda o livro de Provérbios, é pensar em sabedoria. Mas antes de a gente entrar propriamente dito no livro, é um livro que tem uma coletânea muito boa de expressões, de sabedoria. A primeira coisa é falar sobre o autor. Em geral, se atribui a autoria do livro a Salomão, mas verdade é também que existem partes do livro que não foram, de fato, atribuídas a Salomão. E a gente vai discutir, né? Tem uma parte que é direcionada a Agur e outra a Lemuel, pessoas, inclusive, que não existe informação ampla, né? Quer dizer, na verdade não existe informação sobre eles, só conjecturas, mas a boa parte dos provérbios foram escritos por Salomão ou atribuídos a ele, tá bom? E por conta disso, né, por conta de não só Salomão ser um dos autores, né, ter Agur e Lemuel, e uma parte dos provérbios de Salomão serem atribuídas a Salomão, mas tendo sido compilada durante o reinado de Ezequias, quando a gente estudou o livro de Reis, você bem vê, né, que Ezequias já está um pouco mais perto do cativeiro, aí Salomão já ficou um pouco mais para trás. Isso demonstra que o livro estava em formação ainda no período pré-exílico, e muito provavelmente deve ter sido finalizado ou próximo daquele período, ou até mesmo após o período exílio. Então, boa parte dos provérbios foram compostos de fato na época do rei Salomão, mas a forma como a gente conhece do livro hoje, ela só tomou de fato a nitidez ao longo de toda a história do povo de Israel. E a palavra-chave desse livro é sabedoria. Acho que todos nós temos experiências interessantes com esse livro, porque é um livro que é um manual prático, um manual que nos coloca diante de situações práticas, cotidianas, e como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, nos conduzir. Então, é um manual prático de sabedoria e de ética também. Então, Salomão, inclusive, né, por conta dessa estrutura do livro de Provérbios, ele tem a sua sabedoria testada. Isso está lá no livro de 1 Reis. A gente vê a discussão de duas mães no capítulo 3 de 1 Reis. E no capítulo 4 de 1 Reis, versos 29 a 34, nós vemos que Salomão é considerado um rei muito sábio. Muito sábio. Então, por isso que nós dizemos que o livro de Provérbios ele tende a exaltar a figura da sabedoria. E Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Então, são por esses detalhes que nós consideramos o livro de Provérbios como um livro de sabedoria. Boa parte dos provérbios também, alguns provérbios que estão no livro de Provérbios são de autoria anônima, capítulo 22, verso 17 até o verso 24, e nós temos também o capítulo 24, do verso 23 até o 34. Então, nós vemos aí, né, deixa eu só repetir, provérbios de autoria anônima, capítulo 22, verso 17 a 24, capítulo 22, verso 17 até capítulo 24, verso 22. Capítulo 24, verso 23 a 34, também não tem uma autoria. Olha só,
nós podemos ver que os provérbios foram compostos num período, pelo menos, da monarquia, porque quem faz a compilação ou quem produz os provérbios são reis. Salomão fazendo, Ezequias compilando, Agur e Lemuel também tendo a sua contribuição. Então, os provérbios foram escritos durante o período monárquico, o que nos dá uma informação interessante. Por quê? Porque os reis eram tidos, ou deveriam ser tidos, como alguém sábio para poder conduzir o povo. O povo precisaria dessa confirmação, dessa resposta de que o rei era um rei sábio, para que houvesse equidade, houvesse justiça, houvesse julgamentos justos diante daquele povo. Então, a presença desses reis aqui demonstra exatamente isso, de que a sabedoria ela era primordial, ela era condição inata que aquele governante deveria ter. Ele não deveria ser um rei insensato. Alguns comentaristas concordam que o livro de Provérbios ele trata de pelo menos 3 ambientes diferentes. O ambiente familiar, isso a gente vai ver logo nos primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 4. É um ambiente familiar, de pai para filho. Depois no capítulo 5 até o capítulo 7, no ambiente familiar também, só que agora dentro do fórum do casamento. No ambiente de corte, como a gente já viu, os reis eles precisavam ser sábios, a sabedoria era ensinada não só aos reis, mas àqueles que serviam aos reis. E os reis tinham conselheiros sábios. Então, se existiam sacerdotes, profetas, a figura do rei, existia agora uma quarta figura que compunha, digamos por assim dizer, a estrutura de poder, dentro do sistema hebreu, digamos assim, por assim dizer. E não só hebreu, né? Acaba sendo também a estrutura da antiguidade mesmo, né? Em que o rei era aconselhado por sábios, que existia o clero, que ocupava também uma proeminência dentro da sociedade, que instruía também o povo. Então, o ambiente familiar é um ambiente onde a sabedoria ela é apreciada, ela deve ser usada. Alguns comentaristas colocam dessa forma. O ambiente de corte ou o ambiente de governo, que é o que a gente vive hoje, para poder haver julgamentos corretos, para não haver parcialidade, mas haver imparcialidade, para haver justiça aos menos favorecidos. E também o ambiente de escola, né? Existiam também lugares onde era ensinado aquelas pessoas que iam servir ao rei e as pessoas em geral como elas deveriam se conduzir. E isso acontecia em todas as sociedades da época, mas existe uma diferença aqui que o livro de Provérbios traz como marcante, porque, como nós sabemos, né, e é o nosso versículo-chave, Provérbios capítulo 1, verso 7, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então não basta apenas conhecer ou achar que existe algum conhecimento que esteja fora dessa máxima. Todo o livro de Provérbios ele é fundamentado nisso, de que ao aplicar a sabedoria precisa ter como pressuposto, de fato, o temor ao Senhor. Então nós vamos ver que, na verdade, o livro de Provérbios é um desdobramento do temor a Deus e as suas leis e mandamentos. É por isso que, baseado na lei de Deus e na experiência, na avaliação, na observação ocular dos fatos, os sábios conseguem aplicar a sua sabedoria e resolver problemas e agir de forma ética, honesta, justa e íntegra. Então, no final das contas, também é um livro que exalta a santidade, um livro que exalta a ética, um livro que exalta a justiça com a qual nós devemos andar e pela qual nós devemos lutar dia a dia. Então, a divisão é exatamente essa. No capítulo 1, no verso 1 até o verso 7, nós temos o prefácio, inclusive com a atribuição da autoria, é isso que nós vemos aqui no capítulo 1, verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E logo o objetivo apresentado, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Simples aqui no sentido daquele que não é experimentado, não tem experiência, que lhe falta
aplicação prática, conhecimento prático. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então esse aqui é o prefácio do livro. Ele mostra seu autor, mostra seu objetivo e traduz as consequências, ou, na verdade, mostra os benefícios de adquirir sabedoria. E que sabedoria é essa? É a sabedoria que começa no princípio ao Senhor, e não longe desse princípio. Do capítulo 1, verso 8, até o capítulo 4, verso 27, é um ambiente familiar em que um pai instrui o seu filho. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. O ambiente familiar sendo agora o local de início da sabedoria. Muitas vezes as pessoas acham que a criança aprende ou ela se torna sábia e inteligente no colégio, porque existem especialistas. Mas é em casa que, na verdade, a sabedoria começa a ser cultivada. Inclusive, a gente vai discutir a diferença entre inteligência e sabedoria. O ambiente familiar, segundo o livro de Provérbios aqui, baseado no princípio do temor ao Senhor, é onde deve ser cultivada, é onde deve ser ensinada a sabedoria. Casamento, capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos tratar basicamente aqui sobre algumas formas, alguns conselhos para poder o casamento ser um casamento saudável e um casamento que segue a sabedoria divina no temor do Senhor. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Estou lendo o capítulo 5 do livro de Provérbios. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, e as suas andanças são errantes. Jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Então, o princípio que vai guiar as pessoas até o casamento, para exatamente continuarem a agir e a se conduzir no caminho do Senhor. Olha o verso 19, a partir do verso 18 do capítulo 5. Olha o conselho aqui que está sendo dado, ainda no âmbito familiar, ainda para ser aplicado no âmbito familiar. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem o tempo todo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Um claro incentivo ao amor matrimonial, e que a satisfação sexual seja feita no âmbito do casamento e não fora dele. Vamos continuar, verso 20 até o verso 23. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então, nós vemos aqui agora a sabedoria aplicada no âmbito ainda familiar, mas no âmbito de matrimônio. O capítulo, isso aí vai até o capítulo 7, tá, gente? A gente não vai ler aqui porque nós estamos no estudo panorâmico e eu espero que isso fique como tarefa de casa para vocês também. O capítulo 8 é um dos capítulos mais bonitos, por assim dizer, né? Digamos, do ponto de vista de apresentação poética, né? A sabedoria se apresenta. Ela é personificada. Vocês lembram que
quando a gente estava estudando o início dos livros poéticos, eu falei num termo que se chama personificação. É uma figura de linguagem que atribui características humanas a coisas inanimadas ou a coisas que não têm vida. Vocês lembram que eu falei lá, rujam o mar, que era um salmo. Quem ruge, na verdade, é o leão, que é um ser vivo. E o mar é um ser não vivo, mas a personificação atribui algo de um ser vivo a um ser que não é vivo. Ou seja, ruja o mar. É uma característica da literatura poética. Isso acontece aqui no capítulo 8. O que acontece? A sabedoria se coloca como se fosse alguém, como se fosse uma pessoa. E a gente vai ver que, na verdade, embora isso seja uma personificação, uma figura de linguagem, isso de fato aconteceu em Jesus Cristo. Verso 1 do capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Verso 10, estou pulando. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que ouro fino escolhido. Olha só que interessante. Mais do que os bens materiais, a sabedoria aqui se coloca como algo mais valioso. O temor do Senhor é odiar o mal, verso 13. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Verso 22, vamos pular. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Estou no verso 23 do capítulo 8. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Muitas pessoas veem, inclusive, uma personificação aqui do próprio Jesus, né, como a sabedoria de Deus, né, por conta dessa expressão de que desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Mas é uma excelente ode, né, um excelente louvor à sabedoria, mostrando que a sabedoria é algo bom, é algo positivo, é o meio pelo qual os juízes decretam justos decretos, da maneira pela qual os reis devem governar as suas nações. E a maneira pela qual o próprio Deus também fez todas as coisas que existem. A sabedoria se manifesta também aqui dentro dessa concepção. Se o livro dos Salmos, ele aponta, na verdade, a poesia do homem para Deus, o livro de Provérbios aqui, na verdade, tem uma esfera horizontal. Salmos tem uma esfera vertical, do homem falando com Deus. Provérbios tem uma esfera horizontal, dos homens no trato com os outros homens e as relações de poder, seguindo sempre o temor ao Senhor, como princípio, como o alicerce pelo qual se deve aplicar as coisas. Isso é considerado sabedoria. E a sabedoria aqui ela está sendo engrandecida, porque ela é o meio pelo qual as coisas idealmente deveriam acontecer. Que é uma outra coisa que eu trago aqui para vocês, que a gente comentou quando a gente deu início aos livros poéticos, né, com Jó, que eu falei que existia a sabedoria didática e a sabedoria especulativa ou meditativa, que é Jó e Eclesiastes. A sabedoria didática é exatamente essa aqui de Provérbios, é exatamente a de Salmo, em que do livro dos Salmos, que se ensina o modo ideal pelo qual nós devemos nos conduzir, que se ensina a ética cristã, que se ensina o princípio e o temor, o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Os especulativos, eles mostram que nem sempre aquilo que deveria ser ideal é ideal, por várias razões que podem ser, inclusive, de injustiça ou mesmo de aprendizado, como a gente viu no livro de Jó, em que Deus quer nos tornar mais santos, quer nos tornar mais próximos dele. Então, essa verdade ideal, ela muitas vezes pode não acontecer. O que não quer dizer que nós não devamos agir e nos conduzir dessa forma. Eu deixo um outro alerta aqui, que muitos estudiosos, né, de tradição bíblica ortodoxa e reformada nos fazem. E muitas vezes nós vemos as pessoas usarem o livro de Provérbios ou trechos do livro de Provérbios como promessas
quando na verdade o livro de Provérbios traça princípios gerais. Não necessariamente que aquilo que está sendo dito ali vai se cumprir ipsiliter. Por quê? Porque esse é o modo ideal em que as coisas deveriam acontecer. Mas o pecado manchou essa forma ideal. Um exemplo. Aquele que é perito naquilo que faz, na sua obra, entre reis será colocado. Esse é um provérbio que está aqui no livro de Provérbios. O ideal é isso, é que as pessoas ascendam pela sua meritocracia, pelo seu conhecimento. Mas nós sabemos que pela corrupção, muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento ou que não deveriam estar ali, não têm competência para tal, acabam sendo colocadas, porque existem outros interesses por trás. Mas, para o rei que teme ao Senhor, para o rei que busca ao Senhor, que é do povo de Israel, ele não deve agir dessa forma. Ele deve sim colocar entre ele e entre a sua corte aqueles que são competentes para isso, aqueles que são sábios para isso. Então, embora nós não vejamos a justiça em todo momento sendo feita, para aqueles que são da justiça, para aqueles que são do evangelho, esse deve ser um princípio também a ser seguido. Então, nós vemos aqui os discursos até o capítulo 8, né, até o capítulo 9, do capítulo 10 até o capítulo 22, são várias coletâneas aqui de provérbios para o povo em geral. E é uma das características do livro de Provérbios, né? A forma como ele é escrito mostra que esse livro não era somente um livro para se ensinar às pessoas de nascimento nobre ou real. Era o povo em geral, porque esses provérbios aqui têm a ver com a vida em geral das pessoas. Então, mais uma razão pela qual nós percebemos que Salomão aqui, como um verdadeiro rei, estava instruindo o seu povo. E esse deve ser o objetivo daqueles que nos instruem, nos tornar sábios, para que nós percebamos e entendamos as coisas verdadeiras, nunca esquecendo de que a verdadeira sabedoria é aquela que teme ao Senhor. A sabedoria em que despreza ao Senhor, na verdade, ela é considerada como algo tolo, insensato, pelo próprio livro de Provérbios. Salomão, depois, tem os anônimos que eu falei a vocês, do capítulo lá 24, verso 23 a 34, que a gente comentou que tinha um outro trecho também, do 22, 17 ao 24, 22. Provérbios anônimos, capítulo 24, verso 23 a 34. Salomão volta agora tendo a autoria atribuída a ele, capítulo 25 a 29. E os apêndices, com Agur, Lemuel e um poema acróstico anônimo lá que exalta as virtudes da mulher, da verdadeira mulher, da mulher virtuosa. E onde é tratado aqui coisas relacionadas à bebida, à sedução, nesse apêndice, e os direitos dos pobres, capítulo 31, versos 8 a 9. Então, o propósito a gente já viu que era exatamente falar sobre a sabedoria. E a sabedoria, principiologicamente, ela é geracional. Os pais devem ensinar aos filhos. E essa deve ser uma maneira pela qual a gente encara também a sabedoria. Ela é geracional. Nenhum pai, nenhuma mãe pode se furtar do ensino de sabedoria ao seu filho. Mas como assim ensino de sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor ao Senhor. Então, é o primeiro passo para ensinar e para cultivar sabedoria dentro de casa. O temor do Senhor aplicado, propriamente dito. Então vamos ver se o temor do Senhor aplicado, propriamente dito. Capítulo 2, filho do livro de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. A busca pela sabedoria é, no final das contas, também uma busca pelo conhecimento de Deus, porque Deus é o Deus sábio e confere sabedoria às pessoas. Não, aqueles que buscam a sabedoria verdadeira, que buscam no princípio do temor do Senhor a sabedoria, vão alcançar conhecimento do próprio Deus, porque Deus é sábio. Tudo que ele fez se revela a sua sabedoria. Foi isso que a gente viu no capítulo 8, por exemplo, quando a sabedoria diz que fez todas as coisas. Verso 6, no capítulo 2, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento.
Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Diferente daqueles que não andam assim, verso 11. A partir do verso 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. Sabedoria é algo bom, perfeito. Isso que a gente vai ver lá no capítulo 3 do livro de Tiago, né? Que a sabedoria ela é pura, é perfeita, ela não é maculada. Aquilo que a gente enxerga, ou que a gente acha que as pessoas têm, por serem estrategistas, por mentirem e lograrem e ganharem muitas coisas, né, bens materiais, usando da desonestidade ou da sabedoria deste mundo, na verdade, não é sabedoria, é loucura, segundo o princípio de sabedoria exposto nas Escrituras e mais particularmente no livro de Provérbios. Então o livro de Provérbios se propõe a ensinar. Na verdade é um livro didático, de fato. E aí muitos vão dizer, poxa, eu não sou professor, mas o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o livro de Provérbios é um compêndio de sabedoria. Só ao ler o livro de Provérbios nós percebemos que existem ensinamentos práticos, diários, de forma aplicada, direta, dos princípios e dos mandamentos de Deus. Então nós devemos aprender e também ensinar. Então, é dessa forma que a gente entende a sabedoria, como um dom de Deus, como um conhecimento do próprio Deus revelado ao homem, também no livro de Provérbios, como em toda a Bíblia. Mas a sabedoria também tem uma outra característica, que é a própria característica do próprio Deus, é de que nós vamos entender aquilo que é revelado, aquilo que Deus colocou para que nós soubéssemos, mas nós não vamos entender tudo completamente. E é por isso que muitas vezes, né, usando essa sabedoria que nós temos limitada, ainda que seja revelada pelo próprio Deus, nós queremos aplicar e explicar tudo de Deus e do mundo a partir do pouco que nós conhecemos, sem atentar que, ou esquecendo que essa sabedoria também ela tem uma parte dela que é inescrutável, que ela não consegue detalhar, definir e de fato explicar. Que é o que acontece com Jó, por exemplo, né? Então, é exatamente dentro dessa concepção que nós vemos que o livro de Provérbios aplica a lei de Deus. Essa lei está implícita. Capítulo 6, implícita é escondida, né? Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19, você vai ver, por exemplo, que tem muitas coisas aqui dos 10 mandamentos. Estou apontando para cá porque eu estou com o computador lendo aqui. Então, vão ter muitas coisas dos 10 mandamentos. Ó. Olhos altivos, né, soberba, orgulho. Língua mentirosa, né, mentira, levantar falso testemunho. Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, não matarás. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa, novamente uma menção aqui, a mentira. Né? Então, a lei de Deus está implícita na aplicação da sabedoria do livro de Provérbios. Então, nós temos grandes temas aqui nesse livro. Primeiro grande tema, temor ao único Deus. Diferentemente da sabedoria dos povos daquela região, dos povos que circundavam o povo de Israel, que tinham vários deuses, o princípio da sabedoria bíblico é, primeiro, ter um Deus único, o monoteísmo, o único Deus verdadeiro. E é possível, sim, aprender, como eu falei, mas nem tudo vai ser descoberto. Olha só, só um exemplo aqui para vocês verem como de fato conhecer e ter sabedoria é uma maneira também de conhecer o próprio Deus. Provérbios 25, 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Ou seja, o rei deveria se aplicar ao estudo da sabedoria para poder decifrar os enigmas difíceis, para poder aplicar a sabedoria de fato, naquele caso, por exemplo, como Salomão. Eu queria ler para vocês aqui, que é um texto que é paralelo e que complementa essa ideia aqui de Provérbios, que está lá em Oséias, capítulo 6, versos 1 a 3. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Então, o conhecimento ao Senhor, o conhecimento da sabedoria é o próprio conhecimento de Deus. Então, vinde, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nós temos aqui, né, mais uma expressão do princípio da retribuição. Eu expliquei também no começo dos livros poéticos que esse princípio da retribuição ele é bastante forte, né, principalmente no livro de Provérbios, que ele usa outras estruturas poéticas, né, que se chama de dísticos, para contrapor ideias diferentes ou complementar ideias semelhantes. Então nós vamos ver que existe muito isso no livro de Provérbios. O justo vai ser próspero, mas o ímpio vai cair na cova que ele mesmo cavou. Então são contrapontos, né, ideias que se complementam, mas de forma antitéticas, né, ou de formas antagônicas, opostas, né, que o justo recebe o bem e que o perverso recebe o mal. Isso seria o princípio da retribuição. Você recebe aquilo que você faz. Então, se você faz o bem, você recebe prosperidade. Se você faz o mal, você não recebe. Nós vimos que o princípio da retribuição ele não é direto, ele não é uma obrigação. A verdade é que aqueles que andam diante de Deus de maneira íntegra e justa, eles já são abençoados, eles já são prósperos, independentemente dos bens materiais. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade. A prosperidade verdadeira é aquela que está lá no Salmo 1, né? Que o homem tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes. Essa é a verdadeira prosperidade, aquela que leva o homem a se deleitar na lei de Deus. Esse é o homem próspero, essa é a mulher próspera. Não necessariamente as pessoas que têm bens materiais. Tanto que nós vemos em alguns dos livros, no livro de Jó, no livro de Eclesiastes, essa lógica sendo modificada. A prosperidade tem a ver com a integridade. Foi isso que nós aprendemos no livro de Jó e é isso que está também permeando todo o livro de Provérbios. Deus ele pode sim abençoar com bens materiais, mas ele não é obrigado. E é isso que o livro de Provérbios encarna aqui. De que sim, se você andar de maneira certa, correta, e se você for abençoado, isso é obra de Deus. Mas também se você não for abençoado materialmente, você vai ser feliz, você vai ser próspero diante de Deus. E é isso que o livro de Provérbios está colocando aqui. Percebam que, inclusive, a sabedoria se colocou como mais valiosa do que o ouro, do que a prata. Então, a verdadeira prosperidade aqui é, de fato, conhecer a Deus. Quando formos estudar Eclesiastes, nós vamos ver que, na verdade, até mesmo ganhar sabedoria por ganhar, sem o objetivo, sem o sentido, é somente vaidade. E não traz felicidade. Nós poderíamos dizer, né, de alguns princípios aí aristotélicos, o que é ser feliz? É ter prazer? É ter bens? É ter poder? É ter conhecimento? Dentro da perspectiva bíblica, a felicidade é conhecer o único Deus de maneira legítima e genuína. Porque sabedoria, conhecimento, prazer e bens materiais, longe de Deus, na verdade é insensatez. Mas, mesmo sem isso, na presença de Deus é felicidade genuína. Tá? Então, deixa eu só ler aqui Provérbios capítulo 13, verso 21. Gente, eu selecionei alguns porque vocês sabem, né? Não dá pra gente ler todos, né? O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Isso, inclusive, pode até ser escatológico. Não quer dizer que em vida isso de fato vai acontecer, mas com certeza isso vai acontecer no final dos tempos. Por que vai acontecer no final dos tempos? Lembra que eu falei que o livro de Provérbios representa a ordem ideal das coisas? Quando um rei justo, verdadeiro e que preze pela equidade governar, que é o nosso Deus, ele vai sim fazer com que o mal persiga aqueles que não foram salvos, mas os justos serão galardoados pelo bem. Mas na nossa lógica terrena, impregnada de pecado, nem sempre é isso que nós vemos. Mas isso não quer dizer que nós devemos perseguir os pecados. Devemos, na verdade, perseguir a justiça e sermos justos. Então, a briga aqui do livro de Provérbios é fazer exatamente as pessoas entenderem. Aprendam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A aplicação, o respeito às suas leis e aos seus mandamentos é o princípio da sabedoria. Um dos temas também que salta de forma muito clara aqui no livro de Provérbios é quanto à fala. Como assim quanto à fala?
Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem poder, e em várias esferas. Um rei, quando decreta, por exemplo, um juízo, ou um juiz, quando julga, ele está usando da palavra para sentenciar alguém, né? Em alguns países até a morte e a vida, mas aqui no Brasil, né, há uma privação de liberdade ou uma absolvição. Então as palavras têm muito poder. Por isso que o livro de Provérbios insiste na ponderação, porque essas palavras têm muito poder e elas, além de causar vida ou morte, absolvição ou culpa, elas podem ferir ou curar. Provérbios capítulo 12, verso 18. Há alguns que falam como a espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Traz cura, traz alívio, traz direção, ilumina os caminhos. O lábio da verdade permanece para sempre, verso 19 do capítulo 12, mas a língua da falsidade dura só por um momento. A fala também, além de ter muito poder, além de ferir ou curar, ela molda atitudes e conceitos. Vamos lá para Provérbios 18, 8. Tem muitos outros aqui, mas a gente vai pular, tá? Provérbios 18, 8. As palavras do mexeriqueiro são como os doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Então, molda atitudes e conceitos, né? Está levando, conduzindo as pessoas por caminhos que não deveria ir, fazendo, na verdade, sentir bem com coisas que são ruins, né? Então, molda atitudes e conceitos. Mas também a fala afirma convicções. Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Então, firma crenças e convicções, né? A fala do justo apacenta a muitos, cuida de muito, pastoreia muito. E revela também, a fala também revela se aquela pessoa de fato é ímpia ou se ela é justa. Por quê? Porque os ímpios não vão ter a sabedoria, não vão gozar pelo princípio do temor ao Senhor. Mas os justos sim. Isso se revela como? Na aplicação prática, sabedoria prática de provérbios. Na hora de aplicar a sabedoria, aquele que é justo aplica de acordo com o temor ao Senhor, em respeito às suas leis. E aquele que não teme ao Senhor, aplica a revelia das suas leis, ou seja, para ele tanto faz a lei do Senhor, ele quer somente resolver as coisas de todo jeito. A fala também pode ser fútil. Provérbios 14, 23. Em todo o trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Falar muito e não fazer também é um problema. Então, mas também existe a fala ideal. Qual é a fala ideal? Aquela que é traduzida pelo temor ao Senhor. Eu estou tocando nesse ponto porque é de fato o principal. 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Então, o que diz a verdade, o que fala a verdade, percebam aqui mais um princípio implícito da lei de Deus, manifesta a justiça. E um outro tema, gente, que salta muito aos temas, eu falei aqui, temor ao Senhor, a fala, a ponderação, de que nós devemos falar e ponderar de acordo com as leis de Deus. Existe também um tema da sexualidade. A gente viu lá no começo sobre o casamento, né, de que o homem deve buscar prazer somente dentro do casamento, dentro da forma como Deus estabeleceu como as coisas deveriam ser. Então, o casamento é monogâmico e o livro de Provérbios mostra exatamente isso, né, de que deve existir sabedoria contra o pecado sexual. Por que será? Porque muito provavelmente os reis daquela época e o povo daquela época vivia dentro de uma realidade totalmente contrária à lei de Deus, casamentos poligâmicos. Então, a sabedoria aqui é usada a favor da sexualidade. E a sexualidade verdadeira ela é vivida dentro do
casamento. Provérbios capítulo 2, verso 16, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. A pureza do amor erótico, aquilo que a gente leu lá no capítulo 5, de que o homem deve se saciar com a sua própria mulher e não buscar uma outra mulher, né? Mostrando que o casamento, além de ser monogâmico, heterossexual, ele deve ser fiel, ele deve ser leal, ele deve ser monogâmico. A sabedoria para disciplinar olhos e bocas. Vamos lá, Provérbios capítulo 5, verso 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência e venha a teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Ou então, lá no capítulo 7, verso 21, assim os seduziu com palavras muito suaves e os persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Então é como um saquetel furado, né? Um saco furado, essa mulher que é buscada ou é procurada fora dos caminhos, dos princípios bíblicos do Senhor. Então, para aqueles que já são casados, o livro de Provérbios traz com certeza muita sabedoria para que o casamento ele seja de fato saudável. Para aqueles que não são casados, ou que namoram, ou que são noivos, ou que querem buscar essa vida em família, aqui também estão princípios para poder escolher as pessoas que nós vamos nos relacionar, que vocês vão se relacionar. Né? Eu já me relaciono, né, com minha mulher, graças a Deus, e eu sou muito feliz por isso, porque buscar dessa forma a satisfação dentro da lei de Deus traz a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Então, vocês quando forem buscar, aqueles que estão solteiros, prezem, leiam o livro de Provérbios, vocês vão encontrar sabedoria aqui para a pureza dentro do casamento. E a gente está falando aqui de coisas que extrapolam, inclusive, aquilo que as pessoas, quando escreveram o livro de Provérbios, conheciam. Porque o adultério ele não acontece somente no ato, ele acontece também no pensar, ele acontece nas práticas que não são acordadas dentro do casamento, né? Como o uso de pornografia, ou como o uso de qualquer outra forma de satisfação que não esteja dentro da realidade bíblica do casamento. Então, o livro de Provérbios está cheio de exemplos como esse. Então, a família para o ensino e execução dos valores sexuais também. A família é o fórum, é onde deve ser cultivada a sabedoria também do ponto de vista sexual. Capítulo 7 de Provérbios. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconda dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve nas tábuas do meu coração. Verso 5, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as tuas palavras. É o pai ensinando ao filho como fugir da mulher alheia, como fugir do adultério. A sabedoria é o pai ensinando ao filho, é Deus ensinando aqui aos homens os seus preceitos e a aplicação prática das suas leis. E a gente poderia citar até o capítulo 31, né, como um modelo de uma mulher, né, agora eu falo em relação aos homens, né, de uma mulher que é virtuosa, uma mulher que segue os princípios bíblicos. E as mulheres devem olhar também para esses capítulos do livro de Provérbios aqui e também usar dessa sabedoria, porque não só os homens são sujeitos a esse tipo de sedução, porque o pecado está no mundo para seduzir, o diabo está para roubar, matar e destruir. Então, o livro de Provérbios dá um guia prático de prevenção. Sabedoria é, antes de mais nada, prevenção. É observar as coisas e se prevenir. Então, são esses grandes temas. Eu só queria citar aqui algumas coisas da revista. No Novo Testamento, o livro de Provérbios é citado várias vezes. Tá? Está na revistinha da gente, Romanos capítulo 12, verso 16, 12, 20, Hebreus 12, 5, Tiago capítulo 4, verso 6, 1 Pedro 5, 5. Né? E a revista traz as personagens desse livro de Provérbios. Simples, o preguiçoso, né? O insensato, o escarnecedor e o sábio. Provérbios 14, 15. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer o trabalho de levar a boca. Provérbios 19, 24. A preguiça é algo considerado também ruim, é pecado preguiça.
O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O escarnecedor é outro personagem citado pela revista, aquele que zomba. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Aqueles que zombam do conhecimento verdadeiro, que é o temor ao Senhor. E tem o sábio, né, que é aquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, 10. E a sabedoria, gente, se cumpre, né, em Jesus. O livro de Provérbios aponta para Cristo. É isso que Paulo diz, que em 1 Coríntios 1, 24. Vou abrir aqui rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso que ele vai repetir em Colossenses 2,3, quando diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Deixa eu só ler aqui para não fugir. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus, é nele que está escondido o tesouro da sabedoria e da ciência. Embora alguns comentaristas discordem da aplicação do capítulo 8, se seria uma referência a Jesus, de fato nós vemos a sabedoria perfeita de Deus sendo cumprida em Cristo. A sabedoria de Deus, aquilo que o homem reputava por fraco, que era louco, foi exatamente isso que Deus usou para nos salvar. E aí Paulo diz, né, citando o livro de Jó, apanhou os sábios na sua própria sabedoria. Ou seja, pensando que sabíamos alguma coisa, na verdade não sabíamos de absolutamente nada. E eu queria deixar algumas aplicações antes de terminar. Os grandes temas são as aplicações diretas. A sabedoria, ela começa com o temor ao Senhor. Tema ao Senhor, busque nas Escrituras o conhecimento de Deus. E ao buscar o conhecimento de Deus, não busque apenas de forma teórica, ponha-os em prática. É isso que a sabedoria é. É a prática, é a aplicação da teoria. Não adianta ser teórico. O conhecimento teórico, ele não é um conhecimento verdadeiro, mas o conhecimento prático, aliado com a teoria, ele é o verdadeiro. Estude as Escrituras, se debruce sobre as Escrituras, mas viva as Escrituras. Tema ao Senhor de todo o seu coração. Pondere a fala. A língua é um membro pequeno de Tiago, mas que ele incendeia, ele contamina todo o corpo. Um homem que aprende a controlar a língua, uma mulher que aprende a controlar a língua, alcançam sim sabedoria. Não é simplesmente, não vou falar, vou ficar sempre calado. Não, mas é ponderar. E quando for falar, pensar. Como eu devo falar? Isso que eu vou falar segue o temor ao Senhor? Ou eu, na verdade, vou causar mais discórdia, vou causar sofrimento? Mas se seguir o temor ao Senhor, você deve falar com amor, com mansidão. Falar de forma justa, falar de forma genuína. É isso que eu apelo também para aquelas pessoas que exercem algum poder na nossa sociedade, juízes, policiais, servidores públicos, ou aqueles que têm algum poder de decisão. Sejam justos, falem de forma justa, andem de forma honesta, porque são as pessoas que mais necessitam de proteção, que são as menos favorecidas, que vão ser beneficiadas da sabedoria divina. É preciso haver justiça no nosso mundo, e isso começa pela aplicação prática do princípio de temor ao Senhor. Então, isso deve ser colocado. A gente não pode ser ou repetir coisas impensadamente, mas ponderar tudo de acordo com a vontade de Deus. Isso serve, inclusive, gente, para a nossa conduta. A conduta, o livro de Provérbios diz, inclusive, que nós devemos fugir dos caminhos dos homens violentos. Por quê? Porque não há sabedoria nessa prática, nessa vida de forma impulsiva, tanto na fala como na forma de resolver os problemas usando a violência, ou na forma impulsiva e despropositada que o mundo prega e usar a sexualidade. Quanto à sexualidade, eu também deixo essas aplicações. O casamento, ele é monogâmico. Fuja da aparência do mal, da sedução, fuja da pornografia, fuja da fornicação, fuja de satisfações que não são vividas dentro do âmbito do casamento entre um homem e uma mulher. Buscar satisfação sozinho ou sozinha não é a forma genuína, não é a forma bíblica pela qual Deus estabeleceu a sexualidade. A sexualidade é algo para ser vivido, é algo para ser desfrutado, mas dentro do princípio
do temor ao Senhor. Qual é o princípio do temor ao Senhor dentro do casamento? Busquem a sabedoria, ensinem a sabedoria em casa. Outra aplicação que eu deixo aqui: pais e mães, familiares, ensinem sabedoria aos seus filhos. Pega o livro de Provérbios. Inclusive, a nossa juventude fez um livro comentado, fez um e-book comentando o livro de Provérbios, porque tem 31 capítulos. No mês de 31 dias é para você ler um capítulo por dia com a sua família, com a sua casa e na sua casa. Use a sabedoria para ensinar o seu filho. Não negligencie o ensino doméstico, porque a sabedoria ela começa em casa. Meus irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. E tem muito mais coisas. Depois a gente manda o quiz para que vocês respondam aí. A gente avalie, né, de maneira bem alegre, bem divertida os conhecimentos. Deus abençoe. Até mais.